quero começar hoje, né? Como todos nós já sabemos, homenagens, hoje foi o dia todo, né? Durante a semana. Mas eu gostaria de começar, né, a palavra fazendo uma homenagem a todas as mães. E especialmente hoje, a minha mãe, que está aqui presente, né? Quero te agradecer, mãe, sabe, pelas reclamações, pelos puxões de orelha, pelos consertos, pelos conselhos, pelos ensinamentos, né? A senhora para mim é um exemplo que eu sigo, né? Então, e hoje me veio muito forte uma frase que um dia a senhora me falou, né? Que acho que toda mãe fala: quando você casar e for mãe, você vai entender, né? Pois é. Então, assim, eu declaro, né, para todas as mães que sejam mães auxiliadoras e ajudadoras, que estejam atentas a prestar assistência, ajudar, auxiliar e suprir tudo aquilo que a sua família precisa. Amém? Vamos lá. O tema que veio ao meu coração e que tratou primeiro comigo, né? Porque sempre trata com a gente primeiro. É no meu secreto. E hoje é o que eu vivo na minha casa. Então, assim, hoje eu vou falar um pouco do transbordar a mesa. E eu tenho certeza que Deus irá impulsionar a gente essa noite para crescer como família. Amém? Em Filipenses 3:1, o apóstolo Paulo nos ensina que quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Amém? Então eu vou fluir no tema que o Senhor me deu, que foi em Êxodo 25, do 23 ao 30, que vai falar sobre a mesa. Eu vou ler a palavra. Êxodo 25, 23 ao 30. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado, a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, esses varais de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro por meio deles, se levará à mesa. Também farás os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas galhetas aqui são vasilhas, e as suas taças, que hão de se oferecer libações de ouro puro os fará. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Amém? O que simboliza a mesa? Eu fiz uma pesquisa no dicionário, né? A mesa de uma casa simboliza prosperidade, união e riqueza de uma família. A mesa é o local onde a comida é compartilhada e por isso deve ter uma aparência de fartura. Então é isso que traz no dicionário, né? Até o dicionário fala da abundância da mesa. Quando a gente fala de abundância, a gente, né, fala de fartura. E qual é o princípio da mesa na palavra? Na palavra do Senhor. A mesa é um princípio, um fundamento do reino de Deus. Mesa na Bíblia significa comunhão, relacionamento, intimidade. Jesus, ele amava a mesa, sabe? Ele fundamentou seus discípulos nesse princípio. Então, eu fiz uma pesquisa. A mesa é uma palavra que ela é mais falada na Bíblia do que a palavra cura. Porque Jesus, ele transbordava, ele alcançava através da mesa.
E eu estava compartilhando essa palavra. E aí, minha filha trouxe assim: qual a profissão de Jesus? Jesus era carpinteiro. Então, nós podemos, supor que ele fez muitas mesas. Ele confeccionou muitas mesas. Então, ele sabia da importância do sentar à mesa, sabe? Então, as refeições para Jesus eram oportunidades naturais para conectar corações, aquecer as almas e oferecer esperança. Ele se unia à mesa com a consciência da preciosidade do outro, sabe? Da comunhão que o Pai quer ter e da presença do Espírito Santo. Mesa é um lugar de consciência de quem somos, de quem o próximo é e de quem é o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele é o arquiteto da mesa, o criador da mesa. Então, nesse trecho que eu li em Êxodo, foi a primeira vez que a palavra mesa foi citada. Sabemos, por historiadores, que no Egito já existia um tipo de mesa, mas a mesa mesmo como nós conhecemos, acredito eu, deve ter tido algumas mudançazinhas, alguns ajustes, mas o Senhor foi perfeito, em tudo que Ele faz, Ele é perfeito. Ele deu as medidas perfeitas. Então, Deus cria, Ele gera a mesa. E podemos ver os detalhes, A mesma madeira que foi usada para confeccionar a Arca da Aliança, que era o lugar naquela época, que era o lugar da presença de Deus. Foi a mesma madeira que foi confeccionada à mesa. Então, a arca carregava a presença. E na mesa, nós temos a presença. E nós podemos ver que nessa passagem o pão da proposição é o pão da presença. E essa palavra, ela já apontava para Cristo, sabe? Por quê? Porque Cristo, ele é o pão vivo. Ele é o pão da vida. Como está lá em João 6, do 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, ninguém entrava na presença naquela época, no Santo dos Santos, sem passar pela mesa, sem passar pelo pão. Então, trazendo, depois quando Jesus veio, em João 14:6, Jesus respondeu assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, nós temos que ter, esse entendimento, que tudo já apontava para Jesus, desde aquela época, da primeira mesa em Êxodo, na época de Moisés, na época que eles saíram da escravidão, que o Senhor usou Moisés para libertar o povo. Então, o Senhor já dava sinais e apontava para Jesus. A reconciliação através de Jesus nos ligou, nos restaurou, a nossa comunhão com o Pai. Mesa é lugar onde a presença de Deus se manifesta. Mesa é o altar para Deus no seu lar. A mesa na sua casa é o termômetro de Deus, onde podemos medir como as coisas estão. Mesa, lugar de conserto, de alinhamento, de ajustes. Quando sentamos à mesa de frente para o outro, sem distrações, olhando nos olhos, estamos ali servindo, compartilhando alimentos, diálogos. Estamos criando vínculos profundos. Vínculos profundos.
A mesa é um lugar propício e frutífero para edificar a família. Então, assim, eu tenho lembranças, né, que mesmo meu pai trabalhava de turno, né, tinha períodos que estava trabalhando de manhã, tinha período que estava trabalhando à noite, mas sempre que a gente tinha aquele momento, a gente sentava à mesa para comer. Outro dia, João também compartilhando, até como Nívia falou de manhã, né, lá na casa deles também tinha momentos de sentar à mesa, momentos de trazer ajustes na mesa. Então, hoje em dia, o diabo sabe o poder que a mesa tem. E ele está tentando inverter, sabe, alguns princípios. Lá na frente a gente vai falar mais um pouquinho. Falando especialmente agora um pouco para as mulheres. Mulheres ungidas, virtuosas e sábias. Nós temos que trazer a nossa família para a mesa. A sabedoria, ela constrói uma casa. A sabedoria, ela decora a casa. A sabedoria, ela sustenta a casa. A sabedoria põe um banquete sobre a mesa. E a sabedoria conecta a casa através da mesa. Temos que ter a presença, sabe, embutida em nós. Temos que ter essa realidade, sabe, assim, tem que ser algo natural para a gente. Que a mesa é lugar de presença. A mesa é lugar de comunhão. Hoje, né, a mesa posta está em alta, né? Então, assim, estão trazendo aquelas belas mesas, seus supplies, suas decorações, suas taças. Isso é muito bom, sabe? Eu acho lindo. Eu ainda não tenho muita coisa não, sabe, irmãos? Mas, assim, estou comprando aos poucos. E temos que aprender, sim, a arrumar uma mesa. Mas nós não podemos perder a verdadeira identidade da mesa. Não podemos nos deixar encantar com a beleza dos pratos, dos copos, dos talheres. Nós temos que ter, sabe? Temos que ter a consciência que nós precisamos sim da presença. Então, assim, eu não tenho muita coisa hoje, mas o que eu tenho, que é o de melhor, eu uso para minha família. Se você chegar na minha casa hoje para tomar um café, você vai usar a mesma xícara que eu uso, você vai usar a mesma xícara que meu esposo usa, que minha filha usa. Porque nós fomos ensinadas, eu fui ensinada assim, minha mãe, sabe, as pessoas mais antigas, de sempre guardar algo para visita, que o melhor ficava para visita. Quando a visita chegasse, eu tivesse uma festa, aí arrumava o banheiro, aí colocava aquela toalhinha decorada, sabe, né? As bachelas eram tiradas dos armários, lavadas, né? Aqueles talheres bonitos. Eu estava lembrando hoje, manhã, né? Lara arrumou a mesa para mim, para a manhã. E aí pegou a porcelana de manhã, uma porcelana do casamento, pai, lembrando. Comprou na cidreira, na Baixa Sapateiro. E manhã comprou um faqueiro que ela disse que é banhado a ouro, que é todo de prata e tem uma decoração. Ela queria usar esses talheres hoje, sabe? Manhã nunca usou, mas ela queria usar hoje esses talheres. Sabe? Mas nós temos hoje que mudar essa mentalidade. Nós temos que usar o melhor para a nossa família. Chega de guardar, sabe, as coisas, né? Medo de quebrar. Não, gente, é para usar. Nós temos que oferecer o melhor para a nossa família, sabe? Então, assim, vamos mudar a mentalidade hoje. Deixar, tirar as coisas guardadas, botar para tomar um sol, botar para usar, sabe? Usufruir enquanto é tempo, enquanto a vida, sabe? Trazer conexão. Porque são essas coisas que ficarão, sabe? Na memória, na lembrança, que irão impactar
para quando eles estiverem lá na frente com a família deles, né, os nossos filhos, eles vão lembrar disso, vão lembrar com saudade, né? João compartilha muito, porque eu sou filha única, então eu não tinha a mesa muito cheia, né? Mas assim, João compartilha muito, porque a casa de João sempre foi cheia. Então ele compartilha muito esses momentos comigo, compartilha, fala. E teve algumas vezes que eu estava lá de gaiata também, não queria ir embora, né? Tia Nancy falava assim, Lê, hoje aqui só tem ovo para comer. Eu gosto de ovo, porque eu queria ficar junto com todo mundo, né? Mas fazia parte da comunhão. E são momentos que marcam a nossa vida. Então, assim, precisamos mudar a mentalidade. Estamos honrando, às vezes, ao inverso. Honrando os de fora e esquecendo de honrar os de dentro. Então, mude a sua mentalidade hoje. Mude a mentalidade hoje. Comece com o que você tem, sabe? Se você só tem uma xícara de cada cor, coloca uma xícara de cada cor. Se você tem um prato de cada desenho, coloca o prato de cada desenho. Sabe, mas usa o que você tem de melhor para atrair a sua família para a mesa e a conexão delas serem restauradas. Aleluia. E se nós fizermos isso, virar um hábito, gente, qualquer pessoa que chegar na sua casa vai ser recebido com excelência. Porque você está dando sempre o seu melhor, né? Todos os dias. Então, quando a visita chegar, ela também vai ser recebida da melhor forma possível. Porque isso já é o natural da sua casa. Não é o corriqueiro, é o natural. Então, a visita vai se sentir bem, a visita vai se sentir acolhida, porque você está dando o seu melhor. Eu vou só ressaltar mais uma vez. Agora, cuidado. A beleza da mesa não pode roubar o princípio da mesa. O princípio da mesa é o pão da presença. É o príncipe da paz governando a sua casa. Aleluia. Hoje em dia, né, nós mulheres trabalhamos fora, né, nos viramos em 10, 15, 20, né, tem mulheres aqui que são super aceleradas, né, eu acho isso bacana. Às vezes não consegue dar conta, mas não se culpem não, no dia que não der conta, no outro dia dá. Isso! Sabe? Mas se a gente parar para analisar, às vezes nós procrastinamos, nós empurramos com a barriga e não priorizamos, né? Colocar uma mesa, sentar à mesa, por quê? Ah, não, é correria do dia a dia, vamos fazer aqui de qualquer jeito mesmo. Depois eu ainda tenho que lavar prato, lavar panela, sabe? Porque muitas vezes a gente coloca a panela, tá falando comigo primeiro, sabe, irmãos? Porque eu ainda às vezes tenho esse costume, a gente, né, acha assim, não, pega na panela mesmo, faz o prato ali no fogão e senta na mesa. Mas se a gente parar para analisar, em Êxodo 25, 29, também farás os seus pratos, os seus recipientes, as suas galhetas, as suas taças, e que se hão de oferecer libações de ouro farás. Não está escrito panelas, não está escrito, vamos dizer assim, vasilhas plásticas, sabe? Está dizendo que estão os talheres, as taças, os utensílios de ouro, sabe? Gaste tempo, priorize o que ficará na lembrança para sempre. Momentos gravados na memória. Construir uma família forte e sólida dá trabalho. Hoje estamos, né, na era do fast food. Tudo rápido, tudo fácil.
E por causa disso acabamos perdendo o valor, a importância das coisas. Arrumar a mesa, sabe? Pode dar até um pouquinho de trabalho. Mas pense em você restaurar, resgatar, reconstruir, ter que lutar, sabe? Pelos seus filhos, pelos seus maridos que escaparam por entre suas mãos. Eu acho que isso vai dar muito mais trabalho. Então precisamos entender que na mesa está o pão da presença. Deus se faz presente, sabe, em cada refeição, trazendo resgate, restauração e conexão. Eu vou contar um pouquinho do que a gente passou. A gente passou por um momento de deserto, de desunião, de desconexão na minha casa. Quando eu tive Lara, eu me perdi um pouco. E eu passei a priorizar ela mais do que qualquer outra coisa. E eu tinha uma mesa numa copa. E quando Lara foi nesse lugar que tem a mesa, eu tenho visão da cozinha, da sala, né? Então assim, eu tirei a mesa da copa, coloquei na sala, na frente da televisão. E deixei aquela copa ali, quem, né, anda comigo sabe, eu transformei num lugar de brinquedo. Colocava os brinquedos dela, porque para mim tomar conta ficava mais fácil. Então isso levou um tempo, sabe? E nisso a minha família foi se perdendo. João chegava do trabalho, 7h da noite, eu fazia o café, colocava o café na mesa. Mas a gente não conversava mais. Por quê? Era na hora do jornal, a televisão estava ligada. Então a gente não se olhava. E isso, os anos foram passando, e a gente não percebe. E a desconexão, sabe, foi muito grande. Muito grande. E teve um dia que o Senhor me acordou. E quando Ele acordou, Ele começou a trazer estratégias. E a primeira estratégia foi: recupere a sua copa. E nesse dia eu falei com o João: preciso comprar organizadores. Preciso que você me leve, sabe, em uma loja que venda organizadores. Eu comprei organizadores grandes que pudessem ser empilhados. E naquele dia, foi em um mês de dezembro, eu decidi a voltar a minha mesa para o lugar devido. Para o lugar que não tem distração. Para um lugar que não tem televisão. E aí eu comprei esses organizadores, comecei a fazer a limpeza nos brinquedos, o que não servia mais, vamos doar. E aí ficou só o que ela queria e foi para o quarto dela, que era onde deveria estar. E ali naquele processo de arrumação e tal, o Senhor começou a me lembrar de um princípio, né, que primeiro é Deus, depois é seu cônjuge, depois é seus filhos. Então assim, às vezes nós invertemos. E principalmente quando somos pais assim de primeira viagem. E se nós não tivermos cuidado, faremos idolatria com os nossos filhos. E foi isso que aconteceu comigo, né? E depois que eu trouxe a mesa de volta para a copa, estávamos tão desconectados que sentávamos à mesa, mas às vezes ainda tinha o queridinho que ia para a mesa junto, né? O celular. E às vezes era até mais João mesmo, carro do trabalho, colocava ali, sabe? Mas aí o Senhor trouxe outra estratégia. Volta a orar antes de qualquer refeição à mesa.
E porque até isso, né, é um princípio que hoje o inimigo tem roubado isso. Nós não oramos mais, às vezes, antes de começar uma refeição. Não apresentamos aquele alimento ao Senhor. Não convidamos o Senhor para sentar conosco, para estar ali presente conosco. E o Senhor trouxe isso para mim. Então, voltamos a fazer orações antes das refeições. E eu comecei a ver a conexão voltar para minha casa. Começamos a nos olhar nos olhos. Eu fui pedindo com toda a delicadeza do mundo para João não levar mais o celular para a mesa. E aí ele foi também sendo inundado, né, por isso, sendo trabalhado nisso. E eu comecei a ver as coisas fluírem. Minha filha começou a compartilhar as coisas dela na mesa. João é meio calado, mas João começou a falar coisas à mesa. Então voltamos a compartilhar e a conectar através da mesa, sabe? E depois, né, foram já umas 3 estratégias que o Senhor trouxe. E a última estratégia, que hoje é o que a gente tem de mais especial dentro da nossa casa, é o culto doméstico. Eu não me canso de falar isso, sabe, irmãos? Porque você determinar, você decidir fazer, prestar um dia, sabe, um momentinho, 1 hora, 2 horas no máximo, e você dedicar aquele tempo ali em especial no altar da sua casa ao Senhor. Gente, é coisa que eu contando pode até parecer, não, ela tá, sabe, mas foi assim que o Senhor trouxe as coisas para o lugar na minha família. Foi através do culto doméstico que voltamos a nos conectar com Deus. Começamos a perceber mudanças nas atitudes. Voltamos a nos perceber, a nos olhar. Começamos a sentir e ver o agir de Deus palpável nas nossas vidas. Na nossa mesa hoje tomamos decisões, ajustamos, corrigimos. O Senhor transborda na mesa. A mesa traz cura. E a nossa cura foi através da mesa. Jesus, quando ele queria curar a alma de alguém, ele sentava à mesa. Na hora que eu estava escrevendo isso, me veio Zaqueu, lá em Lucas 19, depois vocês podem ler, acho que todo mundo conhece. Ninguém gostava de Zaqueu, né? Porque Zaqueu era ladrão, então ele não era bem visto. Mas quando Jesus passou naquele lugar, que ele decidiu subir numa árvore, né? Acho que foi a maneira que ele teve de chamar a atenção de Jesus. E aí Jesus fez, desce que hoje, né, eu vou estar contigo na tua casa. Então eu lendo essa passagem, eu imaginei, Jesus sentou à mesa com Zaqueu. E ali teve o quê? Uma mudança de atitude, uma mudança de caráter. Zaqueu, ele foi curado na mesa. E Jesus não precisou falar nada. Sabe, só o fato dele estar ali, na mesa, sabe? Zaqueu recebeu. E Zaqueu se consertou, né? Como tem lá na passagem. Então, se nós somos pequenos cristos aqui na terra, e dizemos que seguimos a Cristo, porque temos deixado de instruir as nossas famílias nos princípios dele? Acorda, igreja, sabe? O diabo, ele não tem família. E por isso ele quer destruir a sua. Porque ele sabe o poder que há numa família estruturada em Deus. Uma família sendo forte, teremos uma igreja forte.
e uma sociedade incorruptível. Por isso o diabo investe tanto, sabe? Investe tanto em distorcer essa instituição que é a família. É por isso que nós estamos vendo essas ideologias sendo levantadas, as inversões de valores. Por isso que isso hoje está tão em evidência, porque o diabo está furioso. É isso que ele quer. Ele quer acabar com as famílias. Naquele grande dia, quando Jesus vinha buscar a sua igreja, sabe? Você pregou, você profetizou, você ganhou almas para Jesus. Mas e a sua casa? E a sua família? O seu primeiro ministério? Como você vai apresentar ele a Deus? Suas atitudes em casa fazem com que os de casa queiram ficar em casa ou desejem retornar para casa? Eu já ouvi relatos assim de crianças que às vezes falam assim: eu queria morar na igreja. Por quê? Porque o comportamento dos pais na igreja é um, e em casa é outro. Precisamos, sabe, irmãos, deixar de ser personagens. Na igreja somos aquela família de comercial de margarina, sabe? Aquela família bonita, arrumadinha, né? A mãe, o pai, o filho do lado, ou os filhos do lado na escadinha. Aquele comercial de Doriana, sabe? Mas quando saímos daqui e voltamos para casa, às vezes somos mesquinhos, somos egoístas e só pensamos em nós mesmos. Eu já vivi um tempo assim. Eu já vivi. De, às vezes, parar na porta da igreja, Lara descer, eu continuar no carro com o João e ali a gente discutir. O choro vir, você engolir o choro, descer do carro e entrar na igreja com um sorriso do lado a outro. Então precisamos deixar as capas. Não seremos famílias perfeitas, sabe? Perfeito só Deus, só quando a gente for para o céu. Continuaremos sim a ter problemas, a ter circunstâncias, sabe? Mas teremos solução na palavra. Seremos famílias fortes, unidas, sem segredos, sem mágoas. Famílias que sabem perdoar, porque todos nós somos falhos. Nós pecamos todos os dias. Então, uma palavra também que tem um poder muito grande é perdão. Me perdoe. Não dói. Não dói. Você admitir que errou, ou até mesmo você sabendo que você tem uma razão, mas para aquele momento você não criar uma contenda, você pede perdão. Porque Cristo nos ensinou isso, que nós devemos amar, independente de, sabe? E é um amor incondicional. Então, às vezes é melhor a gente ter paz do que a gente ter razão. E às vezes com essa atitude, nós alcançamos o outro. Trazemos o outro para perto e não afastamos. Porque quando nós apontamos o dedo, os outros 4 tá virado para a gente. Todos nós temos defeitos, mas nós temos que priorizar as qualidades do outro. Acorda, igreja. Levanta o altar do Senhor no lar de vocês. Sua casa
tem que ser um pedacinho do céu. Sabe quando a gente vai na padaria, que a gente compra aquele pão quentinho, que a gente vê no meio do caminho, meu Deus, vontade de passar manteiga e comer, aquele cheirinho gostoso de pão fresco. É assim que o seu lar deve, sabe? Cheirar. O seu lar deve ser assim, quentinho, coração quentinho. Que as pessoas queiram, sabe? A sua família, os seus filhos queiram estar em casa. Teve um período, né, da minha vida, acho que eu até já contei isso aqui, que eu voltei a me encontrar como mulher, como profissional, como mãe, e aí fui começando a colocar cada uma no seu devido lugar. E aí eu desejei muito voltar a trabalhar. E aí fui, coloquei currículo, João me ajudou. Apareceu uma oportunidade. Eu fui, fiz uma entrevista. E foi aquilo assim, que você via mesmo que era Deus. Porque eu já estava fora do mercado de trabalho há mais de 10 anos. E o salário que me ofereceram era uma coisa assim que só Deus, sabe? Então assim, eu fui. E essa vontade veio porque eu tinha uma necessidade de me tornar admirável aos olhos do meu marido, porque eu trabalhava fora. Então isso brotou muito forte dentro de mim. E por 45 dias eu trabalhei. Eu saía todo dia de manhã. Eu ainda tive essa oportunidade, né? Foi em Lauro de Freitas também, onde ele trabalha. E eu saía com ele de manhã, ele me deixava no trabalho e à tarde eu retornava com ele à noite. Só que todos os dias quando eu retornava para casa, nesses 45 dias, quando eu chegava em casa sempre tinha uma reclamação. Lara não fez isso, Lara não fez aquilo. E teve um dia que eu cheguei em casa que ela colocou a panela no fogo para fazer algo com água e ela esqueceu. A água secou, a panela ficou preta, derreteu o cabo, sabe, aquele cabo preto, assim, que foi uma chaleira, derreteu. E eu não sei, foi o Senhor. Eu não sei não, foi o Senhor, o anjo que estava lá e guardou, como não pegou fogo. Porque ela desceu para a casa da avó, que a avó chamou para fazer alguma coisa lá. E quando ela retornou, eu acho que não sei porquê, ela foi na cozinha e viu e lembrou. Então nesse dia algo acendeu em mim. Ela sempre estava comigo, né? Logo quando ela nasceu, eu trabalhava. Então minha mãe tomava conta para mim trabalhar. Mas teve um momento que chegou e a gente decidiu que eu iria parar para ficar com ela. Estava ficando muito cansativo para meus pais. E aí a gente decidiu. Então assim, desse período para cá, ela ficava o tempo todo comigo. Então ela não foi preparada para essa ruptura. Foi algo assim que eu fui fazer a entrevista na quinta-feira e na segunda eu já comecei a trabalhar. Então ela não teve um tempo de preparação. Sabe, então assim, esse emprego foi a que preço? E depois aconteceu que a empresa não estava indo muito bem. E como eu fui a última a entrar, eu fui a primeira a ser desligada, né? O Senhor me mostrou que eu podia. O Senhor me deu esse milagre do emprego. Mas a que preço? Depois que eu fui desligada, o Senhor usou até Vanessa para me dizer: não é pela força do seu braço. Sabe, nesse dia eu estava assim, meu Deus, por quê? Porque todo mundo consegue, porque eu não posso? Sabe? Mas aí trouxe. E sua filha ia ficar como? Perdida? Desorientada? E aí eu pude entender que não era pela força do meu braço. E quando eu descansei nos braços do Pai,
o plano perfeito de Deus para mim e para minha família começou a acontecer. E o Senhor me mostrou que não era o tempo, não era o que Ele queria para mim ainda, trabalhar fora. Às vezes nos questionamos Deus. Por quê? Por que não acontece? Por que não chega? Por que não prospero? Eu oro tanto, eu sirvo na igreja, eu sirvo em vários departamentos. Por que, Senhor? Por quê? Aí eu te pergunto, como anda o seu lar? Como anda o seu altar? Como anda a presença de Deus na sua casa e na sua família? A sua mesa tem gerado vida ou tem gerado morte? A palavra do Senhor fala para a gente se examinar todos os dias. Lá em Gálatas, né? 6:4. Então, a gente se examinar todo dia é essencial. Sabe? Se examinar e decidir também amar todos os dias, independente de qualquer coisa. Começa hoje. Traga a sua família para a mesa hoje. Levante o altar de Deus hoje. Estabeleça o culto doméstico hoje. Comece hoje a trazer cura, restauração, salvação, união, comunhão à sua família. Eu vou falar mais um pouquinho do culto doméstico, porque o culto doméstico hoje é o meu xodó. Ele é um romper, um destravar. Através dele, nós aprendemos a edificar, a adquirir conhecimento, sabe, na palavra. E através dessa decisão que tomamos, dessa atitude, o Senhor tem nos surpreendido. Nós começamos a receber convites para ensinar o culto doméstico nos lares das pessoas. E nós fomos a um convite e isso mudou a nossa vida. Então, quando nós nos dispomos a trabalhar para o Senhor, a fazer e a entender o que o Senhor tem para nossas vidas, tudo fica mais fácil, sabe? Tudo fica leve. Eu não vou me cansar, sabe, de falar do culto doméstico, porque assim, é através dele, irmãos, que a minha mesa começou a transbordar. E eu preciso que vocês alcancem isso também, porque eu gero cada um de vocês na minha mesa. Eu gero cada família aqui representada na minha mesa. Então eu preciso que vocês entendam isso hoje. Vocês são gerados na nossa mesa, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso altar. Faça da mesa da sua casa o seu púlpito. Antes de você desejar esse aqui, Deus começa a encher você no secreto, na sua mesa, sabe? No seu leito. Você que é casada, o seu leito também é um altar para o Senhor. E quando nós fazemos a nossa mesa um púlpito, esse aqui chega de forma natural. E às vezes, mesmo você não desejando,
estar aqui, mas chega. Não é fácil estar aqui, sabe, irmãos? Quem me conhece sabe que não é fácil. Mas por obediência, sabe, ao meu Deus, pela visão que o Senhor deu ao meu pastor, eu tenho agarrado isso. Porque eu sei que o Senhor tem pressa. Que essas coisas sejam compartilhadas, que essas coisas sejam ditas. Porque famílias precisam ser restauradas. Vocês precisam ganhar almas para Jesus, sim. Mas primeiro trata-os de casa. Conserta-os de casa. Traz-os de casa. Não podemos perder a nossa casa. A mesa do Senhor traz cura. Traz cura. E levanta também hoje a ordenança do Senhor na sua família. Primeiro, Deus. Devemos amar a Ele acima de qualquer coisa. Acima dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos familiares. Mas depois é o seu cônjuge. Mulheres, honrem os seus esposos. O seu esposo, ele é sacerdote real no seu lar, da sua casa, da sua família. Respeite o sacerdócio do seu marido. E homens, honre a esposa de vocês, sabe? Amando e demonstrando esse amor todos os dias. E depois vem nossos filhos. Não inverta, sabe, essa ordem. Quando Deus é o centro da família e que o casal estar bem, os filhos, eles ficarão seguros. Eles terão segurança, porque eles estão vendo a mãe dele sendo bem tratada. Ele está vendo a mãe dele respeitar o pai dele, o pai deles. Então, assim, isso traz segurança para os nossos filhos. E temos 3 altares estabelecidos por Deus no nosso lar. A mesa, que traz a conexão e a comunhão, tudo que eu já compartilhei aqui. Nós devemos ter o nosso lugar secreto. É o lugar da gente entrar, fechar a porta e buscar ao Senhor. Que é um lugar de autoconhecimento, é o lugar de você se auto-encher da presença do Espírito Santo. E o leito do casal, que é a cama, que é onde há a união, onde há a fusão, sabe? É onde o casal se torna uma só carne. Comecem a levantar e a praticar esses altares hoje. Amém? O louvor pode subir, por favor. E para encerrar, eu queria ler um texto, na realidade, que eu vi de Helena Tanuri. Ela escreveu assim sobre a mesa. A mesa, mais que um lugar onde fazemos refeições, o lugar de relacionamentos. Na mesa se põe afeto, cuidado com os próximos mais próximos. Na mesa, os guardanapos limpam os lábios e enxugam as lágrimas. Lugar de abrir garrafas e o coração, confessar a dor e pedir perdão. Lugar de pôr em pratos limpos, desembocar copos e acolher o que o outro tem a dizer. E depois de tanto compartilhar, voltar a se reunir em torno da mesa e tudo recomeçar. Volte para a mesa, insista, reinvente,
Faça um cardápio diferente. Não poupe as taças, lustre os talheres. Pague para ver. Ame hoje, ame com gestos, ame enquanto há vida para viver. Amém? Queria que o louvor tocasse. A tua mesa cura. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, tentando achar que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem aplausos, eu aplausos, longe das multidões, eu descobri que o nome da família, me dá família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrega o nome da família, carrega o nome da família. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci, aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. os teus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Quando aprendi a descansar.
Poder sentar. Olá, eu sou o Lico de Adriana. E eu sou a Adriana de Lico. Nós vamos falar um pouco, né, da nossa história quando nós chegamos no Verbo da Vida, né? Tudo começou em janeiro de 2023, quando nós fomos visitar um casal de amigos e a gente já estava cansado de visitar várias igrejas, né? E a gente não se sentia acolhido e sentir falta, né, do evangelho pregado. Foi quando eu, conversando com um amigo, com Gel e Nai, que são meus amigos há mais de 25 anos, e eles nos convidaram: nós estamos indo para uma igreja, que quero que você vá de coração aberto, e apenas vá, você vai conhecer essa igreja. E aí nós fomos, e assim, fomos muito bem recepcionados, né? Que além da palavra forte, poderosa de Deus, a gente encontrou calor humano, acolhimento, né? Fomos muito bem acolhidos. E ao passar do tempo a gente foi reaprendendo, né, muita coisa em termos de congregar, em termos de fé, família. Conhecemos pessoas incríveis, pessoas direcionadas por Deus, que souberam nos acolher, né, e ensinar a gente, nos ensinar o verdadeiro evangelho. Eu lembro o dia que Lico chegou para João e aí falou: eu queria saber mais como é o culto doméstico para a gente começar a praticar. E aí na hora ele já se dispôs: não, vamos nos reunir, a gente faz isso pessoalmente. E aí eles vieram, né? Veio João, Leila, Larinha, vieram aqui, sentaram conosco na mesa, né? Foi importantíssimo eles ensinarem a importância da mesa para nós, né? E assim, foi um momento de comunhão maravilhoso, aprendemos muito aqui com eles. Temos assim exemplos maravilhosos, né, de famílias, a família de João e Leila, a família do pastor Fabrício e Nívia, assim, como eles educam seus filhos, Vanessa e Joel, assim, são exemplos maravilhosos. Eu tenho aprendido muito com eles. Eu lembro até de um dia que Joaquim chegou a ter uma crise na igreja. Eu estava um pouco nervosa de como eu ia ser recebida, e Vanessa assim me abraçou, me acolheu, ela olhou nos meus olhos e disse: eu te entendo. Então aquilo, tipo, para mim era o que eu precisava, sabe? Pessoas que me acolhessem, que me entendessem como mãe, entendessem as minhas dores e me ajudassem, né? Que assim, Deus nos ajuda a carregar nosso fardo. E nós encontramos pessoas que também estão ali dispostas a ajudar a carregar esse fardo, né? E a alegria e o amor que Joaquim tem de ir para a igreja, assim, me deixa imensamente feliz. E essa é a nossa história de família, Verbo da Vida. A gente pode falar Não, eu e a minha falo. casa. Tá bom, vá. Não, pode Vai falar. lá. Os dois juntos? Eu e a minha. Então tá. Hoje nós podemos falar: eu e minha casa Servimos ao Senhor. Quantos foram abençoados? A gente está criando, né, esse quadro aí na igreja. Vai ser o Fala Verbo. E eu liguei para João, falei: João, tive uma ideia aqui, e aí? Não, vou fazer.
Eu sei que Deus vai nos surpreender. Então você pode ser o próximo convidado, né, a gravar um vídeo e tá aí nas redes sociais, amém? Deus é bom. Quantos foram abençoados com essa palavra?